digital, né? Que essa live vai ficar gravada. Então, boa noite, pessoal. O meu nome é Gleice Calassi, eu sou psicóloga. Hoje eu tenho o prazer imenso de receber aqui a Ingrid, né? Que também é psicóloga, vai se apresentar, para a gente conversar um pouquinho sobre o o AT, né? O acompanhamento terapêutico, acompanhante terapêutico. Acho que é uma modalidade importantíssima da gente estar conversando sobre ela, Ingrid. Não que ela seja nova, né? Mas assim, me parece que em Brasília é tudo muito novo, né? Então, assim, ainda tem Também. muitas dúvidas, as pessoas ainda, às vezes, não sabem muito bem como que esse profissional pode estar ajudando, especificamente no caso da dependência química, né, no caso do uso problemático de álcool e outras drogas. E é assim, é uma modalidade extremamente importante, porque é uma grande opção a mais que nós temos para pensar o plano terapêutico desse paciente, né, para a gente não ficar naquela história de interna no interno e recai, e aí o que a gente faz indo para os extremos. Então, quem tem um compromisso aí com um tratamento, né, baseado na liberdade, nos direitos humanos, no respeito ao paciente, então é muito importante ter essas possibilidades de pensar o plano terapêutico. Então, por isso que eu acho importantíssimo a gente estar conversando sobre isso hoje. Mas eu queria que você começasse se apresentando, Ingrid. Ah, Fala pra gente um perfeito. pouquinho de você. Tá. Bom, eu vou falar um pouco de mim rapidamente. Na verdade, eu estou aqui em nome, né, do lugar de encontro, que é esse grupo, esse empreendimento que eu tenho junto com as minhas sócias, a Mila, Camila e a Sara. A gente tem trabalhado em prol de disseminar, né, a ideia desse dispositivo, né, de tornar um pouco desse acessível esse dispositivo. Então, Uhum. eu acho que essa é a nossa grande missão e por isso eu já te agradeço por fazer esse convite ao lugar de encontro, né, a minha pessoa aqui, para a gente falar um pouco, porque de fato é um trabalho que vem acontecendo no Brasil há algum tempo. Alguns vão Uhum. dizer que é pouco, outros vão dizer que é muito, então o tempo vai depender, né? Mas, bom, eu sou psicóloga também, a gente se conhece aí nesse contexto da saúde mental, né, Gleice? E vem de um trabalho, de um encontro com a saúde mental já desde a graduação, trabalho com pessoas com deficiência. Trabalhei um tempo como coordenadora do psicossocial da Defensoria Pública e lá entrei em contato com essa área da saúde mental de uma maneira muito peculiar, que era por pedidos de pessoas por internações compulsórias e na sua Uhum. grande maioria pessoas que faziam uso, né, problemático, indiscriminado, enfim, Uhum. a nomenclatura a gente também pode discutir, né? E aí eu me apaixonei porque eu fui entendendo que a gente precisava de outras abordagens, de outros dispositivos, de outras maneiras para apresentar para essas pessoas que buscavam a internação compulsória, porque elas iam buscar um salvador da pátria, né? Uhum. Algo que resolvesse aquela situação e a gente foi percebendo que a gente precisava de mais. E eu, enfim, foi conhecendo outras estratégias mundo afora, fiz uma imersão na Itália, que tem um acompanhamento terapêutico muito Uhum. forte. Tem uma grande amiga, a Ana Fiva, que está na Itália agora, que levou a gente para essa imersão, conhecer o Rotelli, a galera da desinstitucionalização, enfim. Uhum. E aí, nesse trabalho de fazer uma clínica diferente, veio junto com o encontro com as meninas, de, caramba, vamos trabalhar o acompanhamento terapêutico aqui em Brasília e no Brasil. Então, Uhum. bom, o que é, dito isso, psicóloga, mestre em saúde mental, eu trabalhei a dependência química no meu mestrado, então eu trabalhei Uhum. esse grande paradoxo que é fazer o uso, a gente pode conversar, enfim, ao longo da conversa a gente pode falar um pouco sobre isso, né, que é muito importante que a gente pense a dependência química sob um viés paradoxal, uma complexidade muito intensa, né, porque, imagina, pensar dependência química cartesianamente é um tiro no pé, né, é um Sim. absurdo hoje. Então, a gente vem trabalhando uma nova abordagem em saúde mental. E a gente precisa dizer que a saúde mental engloba a dependência química.
Então, a dependência Uhum. química, muita gente pensa isso sobre o viés da criminalização, sobre um outro lugar. Mas é importante, né, Gleice, a gente pensar Sim, a dependência química nesse campo. E aí, sim. enquanto um campo, enquanto um lugar nesse campo da saúde mental, a gente oferta o acompanhamento terapêutico, que é, né, eu preciso dizer o que é, né, Gleice? Não tem como. Que Claro. é a gente chama de um dispositivo, né, um dispositivo clínico, né, de acompanhamento. Um dispositivo porque ele engloba discursos, uma dimensão heterogênea de tratar, de cuidar do outro. Então é lindo. E isso não sou eu que estou dizendo, é o Foucault que vai dar esse Uhum. conceito de dispositivo. Então, o acompanhamento terapêutico pede emprestado essa nomenclatura, né? Então, a gente chama de um dispositivo clínico porque também oferta uma dimensão, um cuidado cheio de peculiaridades, que é uma profissionalização, um profissionalismo em torno Uhum. disso. Então, eu já digo que o acompanhamento terapêutico é estar ao lado, não mais enquanto um amigo qualificado, como foi lá atrás, o nome. Hoje é Uhum. acompanhamento terapêutico, mas estar ao lado, ofertando possibilidades dentro do território. Então, não é aprisionado, então é estar ao lado de uma forma responsável, de uma forma outra, que não é alguma coisa que vai oferecer abstinência, que vai oferecer exclusivamente. Isso pode Uhum. ser uma, um posteriori, né, Gleice? Então, o Uhum. acompanhamento terapêutico, ele se presta, talvez, a montar uma estratégia de cuidado, e aí junto com a pessoa que faz o uso, aqui eu vou falar especificamente do uso de drogas, né, do Uhum. uso problemático de drogas. Então, vamos chamar assim, Uhum. porque tomar a nossa taça de vinho talvez não faça sentido. Eu estou aqui nos vinhedos, no Rio Grande do Sul, então, a gente pensar que acompanhar terapeuticamente é pensar um plano terapêutico diferenciado para essa pessoa, baseado nas peculiaridades dela. Então, no território dela, com a rede dela, com a família dela, mas de uma Uhum. outra forma que a gente vai falando aqui ao longo desse processo. Sim. Não sei, enfim, no contexto social dessa pessoa. Pode parecer repetitivo, mas a gente fala muito de fazer isso no território, mas quem é que está fazendo? Cris, né? Uhum. De verdade, pegando na mão, indo junto, construindo junto com a pessoa que faz um uso problemático de drogas. Normalmente a gente Sim. fala de enfrentamento ao uso de drogas, mas eu tenho dificuldade com essa palavra, porque enfrentar para mim é estar junto, é estar ao lado, mas a nossa política de enfrentamento do uso de drogas é bem distante de mim, né? Então, o Uhum. acompanhamento terapêutico é uma pessoa que faz esse dispositivo clínico, né? Constrói um plano terapêutico junto com essa pessoa. E aí a gente vai utilizar as estratégias possíveis, né, da Uhum. vida dessa pessoa. Enfim, acho que Ótimo. você pode ir perguntando e a gente vai batendo Sim. esse papo, né? Nossa, assim, eu ouço com muita felicidade tudo que você está falando, sabe, Ingrid? Porque quando a gente trabalha na área de álcool e drogas, né, parece que a estratégia de cuidado, ela é uma estratégia, às vezes, muito excludente, né? Que trabalha muito com o afastamento mesmo do indivíduo, do território, como se essa fosse a, talvez a única forma de cuidar, ou a forma que as pessoas elegem como a melhor forma de cuidar. E isso é muito comum no discurso de profissionais, de pacientes, né? Por mais que na área de saúde mental isso não seja mais comum, isso ainda é comum para grande parcela da população, né? Achar que a exclusão, né, e o isolamento é uma forma adequada ou talvez a melhor forma de se tratar. E assim, e quando eu ouço você falar dessa questão do território, né? Então, peraí, pra gente cuidar, a gente não cuida sozinho, a gente não cuida isolado, a gente cuida dentro de um contexto. E pra gente cuidar dentro de um contexto, a gente tem que pensar no contexto e andar junto com esse território, com essa equipe, com essa realidade, com essa família, né? Então é muito bom escutar isso. Uma questão que sempre me surge, Ingrid,
É porque, assim, parece que o acompanhamento terapêutico em algumas outras áreas é mais fácil de entender, né? Quando você pega aí um paciente, talvez uma esquizofrenia, um autismo, é mais fácil para as pessoas visualizarem. Na área de álcool e outras drogas, como fica uma questão muito dicotômica, assim, de abstinência, né? Ou tá usando ou não tá usando, ou curou ou não curou, ou melhorou ou não melhorou. Então, assim, parece que as pessoas têm uma dificuldade maior de perceber isso. Como que funcionaria um acompanhante terapêutico dentro da proposta do atendimento, do acompanhamento, né, ao usuário e principalmente, porque quando esse usuário está no momento de abstinência, quando ele está naquele processo, né, não estou usando, abstinência total e tá, é até mais fácil para as pessoas, né, de perceberem. Agora, quando ele não está nesse processo, talvez quando ele está em uso, ou está com uma proposta de redução de danos, como que funcionaria esse acompanhamento terapêutico dentro dessa proposta de redução de danos na prática? Gleice, eu acho que a gente fala dos benefícios do acompanhamento terapêutico nas outras áreas, mas eu acho que eles se aplicam, eu acho que a gente precisa falar deles no uso de álcool e outras drogas. Então, a gente pode pensar que, enfim, no caso de uso de álcool e outras drogas, esta pessoa, muito provavelmente, vai ter uma dificuldade, talvez o que a gente chama de dificuldade funcional. Então, uma dificuldade de autocontrole, uma dificuldade de autogestão. Imagina, uma questão dos hábitos diários, né? É uma demanda muito específica da questão, da problemática do uso de álcool e outras drogas, essa pessoa não ter um autocuidado, e de fazer uma autogestão. Então, esse talvez seja o marco inicial de uma busca por um acompanhamento terapêutico, quando essa pessoa já não consegue mais fazer olhar para as suas necessidades talvez básicas, né? E aí, muitas vezes, bate um desespero na família, né? Porque aí já é uma outra questão também, pensando na indicação e no cuidado em relação à pessoa que faz o uso, que é essa dificuldade de discurso, de diálogo com a família. Então, a gente acredita que para o uso problemático de álcool e outras drogas, é muito fácil perceber a necessidade quando tem uma dificuldade de autogestão, de autocuidado. Então, tem se feito assim, uma busca muito grande nesses casos, mas não só. Então, quando tem uma dificuldade de diálogo com a família, aí eu posso listar aqui outras possibilidades de indicações, mas em relação ao uso problemático de drogas, a gente vai pensar que o AT ele vai entrar na vida dessa pessoa para talvez emprestar um desejo, a gente fala, né? Emprestar um desejo de fazer alguma coisa, de acordar, de fazer alguma coisa que é diferente daquilo que ela vem fazendo todos os dias. Nos nossos estudos, às vezes, algumas pessoas que fazem uso, elas dizem que a única preocupação do dia, muito embora tenha uma preocupação com a família, enfim, mas a única preocupação é o próximo gole, ou o próximo, né, o próximo taco, o próximo uso, a próxima pedra. E aí a gente vai relembrando essas pessoas que existem sim outros desejos, que por que tomar banho, por que andar de bicicleta, por que buscar o território, por que relembrar um velho amigo, e isso vai ampliando a rede e vai despertando desejos próprios. Então, eu acho que talvez assim, no uso de drogas, a gente relembrar o desejo talvez seja um ganho. Pode parecer assim romântico, mas é bem pragmático. Imagina, estar próximo, ir na casa dessa pessoa. Então você sai da sua casa enquanto AT, vai até a casa dessa pessoa e diz, e aí? O que a gente vai construir hoje? E se não tem um desejo próprio, você empresta esse desejo inicialmente e vai entendendo o que essa pessoa é capaz, porque ela é capaz, né? Então, existem... a gente pode falar também de... Você poderia me perguntar, Ingrid, mas como... Se a pessoa não quer, normalmente ela quer só fazer o uso de drogas nesse momento, e as famílias buscam muito nesse sentido, dizendo que, mas ele não vai querer,
Acho que a gente até teve algumas conversas nesse sentido, né, Grace? Gente, mas o que eu falo para a pessoa que não vai... não sei se eu adianto, mas muitas dessas pessoas não sabem o que desejar mais, para além do uso de drogas. Então, quando você diz para ela, então faça por alguém que você ama, porque existe amor, é paradoxal. Existe desejo de continuar, mas um desejo de dar uma pausa, de fazer uma descontinuação, porque a gente não está falando aqui especificamente de abstinência, por afeto, por alteridade. E aí eu acho que esse é um caminho. Então, muitos psiquiatras, psicólogos, familiares que eventualmente estejam assistindo a gente, que vão assistir essa live, podem ir por esse caminho. Caramba, então faça por esta via, né? Por mim, que te amo, e experimenta. Eu acho que experimentar pode ser um lugar de entrega, de apresentação do acompanhamento terapêutico. Sim, e eu acho muito interessante, Ingrid, quando você fala emprestar o desejo, né? Porque assim, não romântico, mas é lindo mesmo, porque muitas vezes acontece isso. Parece que não tem mais desejo, mas tem, só que a gente precisa dar uma forcinha para esse desejo. A gente precisa, talvez, emprestar um desejo inicial, né? Quando você fala emprestar desejo, eu até amplio, emprestar o olhar, porque às vezes a pessoa não consegue mais olhar para outro lado, olhar o que tem nessa cidade, o que eu gostava de fazer antes, como que eu caminhava e transitava por esse território, como é que estava antes, né? E como é que pode se transformar de uma forma melhor ou diferente, né? Então, às vezes, ela não está conseguindo ter esse olhar e ela não está conseguindo ter esse desejo. Então, quando a gente empresta um pouquinho, sabe, no sentido de aí emprestar, eu estar do lado, estar te acompanhando, estar te relembrando, estar segurando da sua mão, né, segurando na mão no sentido de apoio mesmo. Isso é importantíssimo. E eu acho isso muito legal, Ingrid, porque assim, às vezes a gente no consultório, né, a gente trabalha muito as metas, as habilidades sociais, a gente treina no consultório, a gente tá, mas precisa depois também lá fora, né? E aí eu preciso treinar, eu preciso de alguém, porque eu treinei, eu falei para minha psicóloga, a gente fez na sessão tal, mas quando eu chego lá fora, falta, né? Escapole tudo isso. E aí eu preciso de alguém para me ajudar. E aí esse dispositivo que você traz, ele é justamente para isso, né? Para a gente somar essa estratégia, somar essa força. E como é bonito a gente falar em emprestar desejo e não em te isolar. Né? E olha, então você não vai ter mais. Então, se você não dá conta, você não vai ter, eu te tiro. E aí, depois que você curar, eu te devolvo para o território. Né? Então, assim, porque não é assim, né? Não é eu te tiro, eu te curo e eu te devolvo curado para o mesmo lugar. Então, essa visão que ela não pode perpetuar. Né? A gente precisa ter uma visão mais de continuidade. Né? E aqui eu tô frisando muito essa questão, Ingrid, porque, como você falou, o que mais chega pra gente que atua nessa área é o pedido de internação, né? E eu entendo, porque as famílias ficam muito desesperadas, né? Os profissionais que são de outra área também, e talvez dá a impressão de que se a gente interna, a gente resolve, né? A gente resolve de uma vez, é como se a gente tirasse o problema e o problema está resolvido. Se fosse tão simples assim, né? Se fosse tão simples assim, o problema já estaria resolvido há muito tempo, mas não é. Né? Então, assim, talvez uma intervenção tão... uma intervenção, assim, não estou dizendo que a internação ela não possa acontecer, em muitos momentos ela acontece, em muitos momentos ela é indicada e ela é importante, mas ela precisa de uma indicação clara, ela precisa de uma indicação importante, porque quando não tem essa indicação e a gente começa a fazer como se fosse a única estratégia que a gente tem, isso começa a ser um problema muito sério. Então, por isso que é importante quando você fala da gente ampliar esse plano terapêutico do indivíduo e começar a olhar para ele com outros olhos, né? Eu acho que você está trazendo muito, Ingrid, a questão de visão de homem mesmo, né? De que ser é esse que eu tô trabalhando com ele e que possibilidades é essa que eu tô ofertando, sempre pensando em respeito àquele indivíduo que está ali, né? Então, assim, é muito legal quando você traz isso. Mas uma coisa que sempre vem na dúvida também, sabe, Ingrid?
que você já falou um pouco, né, mas eu queria que você esmiuçasse um pouco mais. Às vezes, quando a gente fala do acompanhamento terapêutico, como é uma coisa que ainda não é tão, né, difundida em Brasília, e talvez até no Brasil, em alguns lugares sim, né, igual São Paulo, Rio, mas em muitos lugares não é difundido, soa meio estranho, igual alguns pacientes falam assim, nossa, mas uma pessoa a mais para me vigiar, uma pessoa a mais para me controlar, né? Já tem minha mãe, já tem psicólogo, já tem um psiquiatra, então assim, você vai agora pôr uma pessoa aqui na minha casa para me controlar. Então, parece, dá a impressão de controle. E eu acho que é exatamente o contrário, né, Ingrid? É o oposto do que a gente está propondo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho disso, sabe, Ingrid? De por que as pessoas têm essa impressão inicial de mais uma pessoa para me vigiar e como que, né, a gente desconstrói isso. Bom, eu fico pensando, Gleice, que essa é uma dimensão que existe, não é por acaso, e que as pessoas que fazem uso de drogas, elas não estão muito fora da casinha por pensar que vai ser mais um por estar ali fazendo um vigiar e, consequentemente, um punir. Então, vem esse receio, né, de que o cuidado no Brasil, ainda, até muito recentemente, ele vinha com muita dor, né? Eu nem chamo de cuidado, né? O tratamento, ele vinha com muito sofrimento. Então, com uma mão muito pesada. Então, o trabalho dos atores para o cuidado em saúde mental e tratamento, principalmente em tratamento de uso de drogas, era de fato para punir, para fazer uma abstinência, para parar de fazer uma contenção. Então, as pessoas que iam entrando nesse circuito de cuidado vinham para cumprir esse objetivo. Mais um, né? Mais um. Então, eu acho que por isso a gente precisa fazer essa conversa, porque o acompanhamento terapêutico, ele se presta para fazer o que muitas vezes as outras profissões e nós psicólogos, os psiquiatras, a família, não tem conseguido, que é fazer um elo, né, entre essas áreas. E aí a gente faz até uma introdução do que seria, de fato, esse ideal interdisciplinar, né? Na minha percepção, o acompanhamento terapêutico, ele se presta a fazer esse elo entre, né, a pessoa que faz o uso problemático de drogas, os outros atores, né? E aí você me pergunta, mas como que a gente pode desmistificar isso para a pessoa? Né? Dizendo para ela que esta é uma possibilidade dele construir um lugar de fala. Percebe? Porque, imagina, ele não consegue falar mais, porque há um desespero, as pessoas deslegitimam já essa fala, porque vê uma pessoa que usa drogas o tempo inteiro. Né? Mas essa pessoa tem desejos que vão ser descobertos, tem insatisfações, né? tem angústias, né, que precisam ter lugar. E aí o AT, ele consegue... Peraí, gente. Ele saiu hoje. Isso aí que vocês estão trazendo não se coloca no cotidiano. Né? Então, falar sobre o cotidiano e no território e o dia a dia dessa pessoa traz muita saúde mental, e aí a gente tem uma possibilidade de que as coisas, a poeira abaixe, de que essa pessoa consiga dizer, olha só, talvez não seja não usar a medicação, talvez seja escutar como ele quer usar, participar de como ele pode fazer uso dessa medicação, de como ele deseja. A gente faz uma coisa chamada cartão de crise, né? Constrói junto com ele. Peraí, como que você deseja fazer... como que você deseja ser cuidado em um momento de crise, por exemplo, que muitas pessoas constroem uma crise psicótica, né, de repente por um uso, ou uma cronificação, enfim. Como que você deseja? Olha, eu não quero tomar tal medicação, eu quero que ligue para fulano, eu não quero que fulano vá, porque isso me incomoda muito mais. E quem consegue, às vezes, construir, de fato, junto
é o acompanhamento terapêutico. Eu, Gleice, enquanto psicóloga, sou muito melhor depois de conhecer o acompanhamento terapêutico, né? Uhum, Porque muitas vezes eu me pego tendo o acompanhamento terapêutico enquanto elo entre mim, enfim, uhum, e, e o psiquiatra, e o vizinho, né? uhum, Então o AT, às vezes eu trabalho enquanto AT, e às vezes eu estou lá na clínica, né, com os muros uhum, ali ainda da clínica, e o acompanhamento terapêutico consegue me dá, agora, por exemplo, eu estou de férias e os ATs estão lá. E eles estão dizendo, nossa, Ingrid, muitas questões. E fulano dizendo todo dia o que essas pessoas têm conseguido alcançar. Seja ir para uma cachoeira, seja conseguir pegar o telefone e ligar para um familiar que não fazia contato há anos. Então, tem construído subjetividade no social. E aí eu uhum, acho que vale muito a pena a gente apresentar o acompanhamento terapêutico enquanto, olha só, é uma possibilidade. Se você está com raiva de todo mundo, se você não tá, se você tá de saco cheio de todo mundo enchendo o seu saco, porque a gente ouve muito isso, né, das pessoas que fazem uso, os familiares que de repente estão escutando a gente ouvem muito isso. uhum, Uma negação, muitas vezes, de encontro com outros profissionais, e o AT, quando se coloca na vida dessa pessoa, é um aliado. Né? uhum, Mas aí muitas pessoas perguntam, mas aí o acompanhamento terapêutico, o AT vai ser um que vai levar lá ele para a boca de fumo, né? Para o lugar para potencializar o uso de drogas? Claro que não. O AT, ele é um profissional que se coloca à disposição. Olha que incrível, Grace. Ele se coloca à disposição de um vínculo extraordinário com uma potencialidade de um limite forte. Né? Então, uhum, é muito difícil. Então, o AT, ele é um profissional que tem uma missão muito grande, né? De alinhar essas duas coisas, né? De construir um vínculo do dia a dia, que uhum, é difícil, né? Sem romper, mas também construindo um limite. Peraí, quais são uhum, os nossos acordos? Até onde nós podemos ir? Porque não é uhum. potencializando esse lugar, mas é te mostrando como a gente pode reduzir os danos. Eu acho que você vai me perguntar disso, aí eu Uhum. vou falar mais, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Não, ótimo. E você traz uma questão importantíssima, né, Ingrid, assim, dessa construção colaborativa, né, conjunta do plano terapêutico singular. E quando você traz isso, Ingrid, eu penso muito nesse trabalho interdisciplinar, né, nesse trabalho em equipe, nesse trabalho intersetorial, porque às vezes o profissional da saúde, ele se coloca um pouquinho acima, né, assim, eu sei o que é melhor para você, e aí eu vou te dizer exatamente o que você tem que fazer, e se você seguir essa receita aqui, é, vai dar certo. E se você não seguir essa receita, não vai dar certo. Então é como se a gente tivesse, né, esse poder, esse lugar de ditar para as pessoas. E aí, quando você trabalha com a temática, né, de álcool e outras drogas, a gente tem que descer um pouquinho, né, e nos igualarmos lá, né, a todas as pessoas que fazem parte desse processo, para nós construirmos colaborativamente. Quando você fala da gente negociar a medicação, da gente negociar as nossas metas terapêuticas, da gente negociar como que vai ser a intervenção em crise, né, e nós quem, né, os profissionais de saúde, às vezes os profissionais, né, de outros setores e de outras áreas, aí eu falo mesmo da intersetorialidade, né, que estão Uhum. atendendo esse indivíduo, às vezes é a escola, quando a gente fala de um adolescente, né, às vezes é o trabalho, e aí o acompanhamento terapêutico também. Então, assim, da gente conseguir construir isso colaborativamente. E esse é um papel fundamental. E aí, quem que é a pessoa principal que vai ter uma voz aí, né? É o próprio indivíduo que está fazendo tratamento, né? Ele vai ter uma voz forte de dizer, opa, peraí, vamos me ouvir também, né? Não é assim não, cada um fala o que é melhor para mim e não estão me ouvindo. Então, dar essa voz, né? Devolver essa voz
que foi retirada, e aí eu não falo da vida dele, que foi retirada durante anos e anos, né, na história da saúde desse indivíduo, né, eu estou falando no contexto histórico mesmo, a gente devolver para ele essa voz, por quê? Porque à medida que é colaborativa essa construção, ele também é corresponsável. Né? Então, assim, isso muda tudo. Então, ele está participando da elaboração dessas metas e ele tem corresponsabilidade total até onde a gente vai, no avanço, no retrocesso. Então, isso é muito importante. E aí, Ingrid, eu queria especificamente nessa questão do atendimento interdisciplinar, de fazer uma pergunta um pouquinho sobre isso, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que isso é importante, isso é um desafio, assim, grandioso, né? Porque a gente lida com uma questão de egos, a gente lida, às vezes, com além da questão do ego, a gente vai lidar com diferentes visões e posições, né? Então, existe uma dificuldade na construção desse plano terapêutico de forma interdisciplinar e de forma intersetorial, que é ainda mais difícil, que é um desafio ainda maior. Então, como que o AT ele participa da elaboração do projeto singular, do paciente junto com a equipe de saúde que atende ele, ou junto com essa equipe intersetorial que atende ele. Então, não é um projeto terapêutico separado, ou tá ali junto, ele participa do estudo de caso, né, discussão clínica. Como que isso funciona e tem funcionado na prática? Tá. De uma forma construída, né, Gleice? Porque, veja, entra um novo ator, muitas vezes em que essa pessoa já está num processo de anos com o psiquiatra, com o CAPS, com a clínica, com o fulano, com o ciclano, com o psicólogo, enfim, terapeuta ocupacional, enfim. E aí, o nosso grande desafio com a entrada do acompanhamento terapêutico nos casos vou falar especificamente das pessoas que fazem uso problemático de drogas, é fazer o elo. Então, o AT ele já está mais acostumado com essa coisa do território, então de ir ao encontro. E aí, a gente tem, marcado essa necessidade no trabalho do acompanhamento terapêutico de buscar fazer um encontro com a rede. A gente não vai inventar a roda. O que ele tem? Se já tem um psicólogo, se já tem um psiquiatra, se já é atendido em tal lugar, a gente vai lá buscar construir com essas pessoas. Tem dado muito certo, porque o que a gente tem conseguido? Muitos médicos, muitos psiquiatras, psicólogos têm vindo participar das nossas reuniões de equipe. Então, imagina, toda semana no lugar de encontro nós temos uma reunião em que a gente discute, né, as estratégias de cuidado em acompanhamento terapêutico para os nossos acompanhados. E aí você imagina a gente conseguir que o médico, que o psicólogo disponibilize tempo, disponibilize, né, um horário, enfim, para estar junto e conversar sobre, né, esse acompanhado. E muitas vezes a gente sai desse lugar, né, desses saberes, mas para conversar com o acompanhado. Isso tem sido, assim, o que eu posso dizer é que os médicos que têm, os nossos parceiros, a gente quer ampliar muito essa rede, porque é assim que dá certo, eles têm ficado assim, meu Deus, como eu não tinha pensado ainda no acompanhamento terapêutico, porque eles têm solicitado a participação nas nossas reuniões. Porque, Grace, nós, psicólogos, psiquiatras, outros profissionais, a gente acaba descobrindo que a gente precisa, né, de trabalhar interdisciplinarmente, né? Trabalhar interdisciplinarmente é muito, muito complexo, então a gente precisa de suporte. Então, os profissionais têm feito essa descoberta. Então, eles têm participado, na prática, tem funcionado assim. A gente vai buscar, a gente apresenta o acompanhamento terapêutico para toda a rede desse sujeito e a gente constrói o projeto terapêutico singular junto com essa rede, claro, junto com o AT, o acompanhado. Porque às vezes o acompanhado vai dizer, olha, não estou afim de conversar, de continuar, inclusive, com esse profissional, com essa rede, enfim, quer fazer uma
uma transição, às vezes tem uma dificuldade com a família, então a gente vai conversar sobre isso, vai colocar essas cartas na mesa de uma forma em que, né, cuidadosa, em que a família compreenda os motivos, e aí a gente vai usar muito das estratégias de mediação junto à família. A gente tem um encontro familiar também, onde os próprios familiares, claro, eles vão estar em contato com a T cotidianamente também, né? Mas eles podem mensalmente eles podem fazer uma retirada de dúvidas, de compartilhamento de angústias com outras pessoas que têm o acompanhamento terapêutico, e aí isso vai ficando mais leve, isso vai ficando mais fluido ao longo do processo. Legal. E não tem como fugir disso, né, Ingrid? Trabalhar com saúde mental, não vou nem só dizer a questão específica de álcool e outras drogas, mas trabalhar com saúde mental é trabalhar de forma interdisciplinar, né? É trabalhar de forma intersetorial. Quem imagina ainda que vai conseguir fazer isso ali no consultório, sozinho, dar conta do indivíduo, não vai, né? Mas o povo ainda tá achando, né, Gleice? Por isso que a gente tá aqui na luta, né? Infelizmente, né? Mas Depois de tanto isso. tempo, depois de tanta discussão, né? A gente ainda está discutindo isso. Então, assim, que bom que essa discussão está sendo possível e nós precisamos levar isso para o maior número possível de profissionais, porque não dá, né? Simplesmente não dá. Não tem como ter resultado numa abordagem assim, né? Numa abordagem individual, numa abordagem sem ser com esse olhar mais amplo. Então, é parceria, né? Igual você falou, é parceria, é diálogo, é discussão de caso, né? É estudo conjunto, é isso realmente que vai fazer dar certo, que vai fazer funcionar, que tem feito dar certo, que tem feito funcionar, né? Ingrid, uma pergunta que às vezes, né, não sei se as pessoas fazem para você. A gente está falando muito de como é que pode ser beneficiado e tal, mas existe algum perfil de paciente que você acredita que não é beneficiado com acompanhamento terapêutico dentro da clínica da dependência química? Ou não? Eu diria que não. Mas é claro que a gente não pode desconsiderar, claro, alguns momentos peculiares. Bom, então o que eu quero dizer com isso? O AT, ele se coloca numa imensidão de possibilidades de classes diagnósticas, né? Tanto da dependência química quanto ansiedade, demência, enfim. Na dependência química, a gente entende que o AT ele tem uma grande possibilidade e ele entra para fazer um sucesso, assim, tem entrado, né? Para fazer um processo de muita diferença na vida das pessoas, né? No cotidiano das pessoas. Mas é óbvio, Gleice, que em caso de uma pessoa em momento de extrema violência, porque aqui eu não quero vincular o uso de drogas com a violência, porque isso é raríssimo, né, a gente ter. Mas sim, eu não poderia deixar de dizer isso, em caso daquele momento de uma crise muito grande, de uma extrema violência, aí sim a gente poderia pensar em fazer uma internação breve, quando necessária, você sabe dizer muito mais sobre isso, né? Quando necessária, breve, porque a gente não precisa de uma internação prolongada em nenhum caso, né, de saúde mental. Internações de anos, de não sei de onde meses. Tiraram isso. Então, é muito doideiro o povo ainda achar que precisa ficar 6 meses. Não, precisa fazer uma intervenção. Eu tenho ouvido 1 ano, viu? Gente, eu falaria, sei lá, no máximo 15 dias, 18, não sei como é que tá aí na política, mas para quê? Para fazer um ajuste de repente, de uma medicação, para fazer uma intervenção na crise. E aí, neste momento, eu indicaria ainda, neste momento, já uma inserção do acompanhamento terapêutico, já nesse processo de internação, para uma construção de vínculo. Eu acho que é possível. A gente tem encontrado, principalmente na rede particular, Gleice, infelizmente, uma rejeição, né? uma dificultação, se é que existe essa palavra, para a entrada do acompanhamento terapêutico. Por quê? Nossa, eu achei que ia ser o contrário, Ingrid.
Que Sabe por quê? interessante. Sabe por quê? Por quê? Ah, Porque, infelizmente, as clínicas, elas prezam, às vezes, por um prolongamento da internação. E o AT, muitas vezes, vai ser aquele que, estudando, muito capacitado nesse lugar, vai ser aquele que denuncia a não necessidade desse prolongamento e vai dizer, olha, uhum, vamos ponderar isso aqui junto. E aí tem uma dificuldade de entrada nas clínicas, enfim. Então, é um alerta para as pessoas, para as famílias que às vezes percebem, veem que a necessidade pontual de uma internação, mas não sabe um pouco desse tempo, de como fazer esse processo de saída. Então, eu acho que o acompanhamento terapêutico é aquele que vai, e às vezes pode se aliar ali no processo com a família, de dar informação, porque informação é poder, não é uhum, isso? Então, eu acho que tem se feito necessário, tá? Então, uhum, às vezes, nesse momento, entrar com o acompanhamento na crise, entrar com o acompanhamento terapêutico individualizado ali sozinho, talvez possa esperar esse tempo de crise. Mas uhum, também pode haver uma entrada nesse momento. Então, eu pensaria nisso. No mais, uhum, eu entendo que em qualquer circunstância que se coloca o uso problemático de drogas, o acompanhamento terapêutico pode ser incluído, né? Na dificuldade com a família, às vezes a família tem uma dificuldade de disponibilidade, às vezes a família mora distante, não tem condição de estar ali. Então, lançar mão desse suporte, né, de uhum, elo também entre a família é legal, e aí o AT ele vai se colocar não como um delator, né, mas como uma uhum, pessoa que não assombra, mas como uma pessoa que vai se colocar ali muito profissionalmente para dizer o que pode ser possível, né? Às vezes a família uhum. desgastou, não tem muita paciência. O AT também se coloca nesse lugar, né, para fazer essa. Peraí, eu tenho paciência, eu quero te escutar. E aí a gente pode construir Uhum. outras vias. Não sei se Sim, eu responde, acho. mas. Sim, responde muito. E eu acho interessante quando você fala isso de momentos. E essa fala sua de momentos, Ingrid, ela fala justamente do quanto que o plano terapêutico singular ele precisa ser constantemente reavaliado. Né? Então, tá, nesse momento, essa intervenção pode não ser a melhor, pode ser uma outra internação, como você falou, né? Talvez uma internação, mas daqui 15 dias. A gente talvez tenha que rever tudo porque a Exatamente. estratégia já muda. Então, isso é importantíssimo. Então, e se a gente perde esse time, sabe, Ingrid? Eu gosto muito de pensar assim. E aí eu vou falar especificamente da internação mesmo. Então, ela é super bem-vinda, como eu falei, em casos bem indicados, né? Mas ela tem um time. E se a gente, se ela não é interrompida não, né? Se não é reavaliado o plano terapêutico e a nova estratégia no momento certo, a gente acaba prejudicando mais do que ajudando, né? Então, esse plano terapêutico ele tem que ser constantemente reavaliado, seja na internação, seja com a T, enfim, né, com os profissionais de saúde que estão atendendo. É contínuo, a gente não pode deixar de olhar para isso, né? Uma reavaliação constante. Isso é bem bacana de estar trazendo. Ingrid, uma outra questão especificamente sobre esse acompanhamento em casa, né? Às vezes as pessoas levantam assim para mim a questão da privacidade, da intimidade, né? Sei lá, uma invasão da privacidade. Como é que é isso, né? Como é que vai fazer essa mediação? Porque eu estou falando de alguém que vai na sua casa, que participa do seu cotidiano, né? Que participa da sua vida. E esse limite, né? Da intimidade, de como é que eu vou trabalhar isso? Como que vocês têm feito em relação a isso? É. Eu penso, Gleice, que essa é uma questão muito levantada e que quem se propõe a fazer. Primeiro, quem é AT já se propôs a compreender esse perfil necessário de uma pessoa Uhum, que vai compreender muito sutilmente a necessidade desse outro. Então, é uma pessoa muito bem formada. E modéstia à parte, o lugar de encontro faz essa formação muito bem. uhum, Então, é uma pessoa que vai fazer esse vínculo respeitando
as necessidades e o que é possível naquele momento. Porque, veja, de início, é muito difícil você ter um corpo estranho na sua vida, né? Uhum. E aí o AT, ele tem muita essa sensibilidade peraí, vamos construir juntos aqui aonde que eu posso adentrar. Então, o PTS, o Projeto Terapêutico Singular, customizado, ele vai ser construído de maneira principiológica aí na relação. Então, eu estou dormindo aqui o dia todo. Então, fica aí. Bom, eu não vou ficar balançando o seu pé para você levantar, mas eu peço permissão para estar aqui junto com você. E aí o tempo não é cronológico, a gente vai entendendo esse tempo. E a gente tem muitos casos, né? Isso é um caso real que eu estou trazendo, assim, de acontecimentos na nossa prática, que é estar ali, simplesmente estar ao lado e de repente olhar para o lado e ver um tabuleiro de xadrez e perguntar: você joga xadrez? E essa pessoa, depois de 3 dias, fala: jogo, quer jogar? Pronto. Deu-se a relação. Isso talvez não fosse possível numa clínica fechada, né? Então, eu acho que é de muita sensibilidade, assim. Então, é aos poucos, é com cuidado e é com paciência. Muitas vezes esse vínculo se dá rápido, às vezes não. A experiência tem mostrado que tem acontecido mais rápido do que a gente imagina. Porque imagina, é uma disponibilidade. Tá, você quer... O que você faz? Eu jogo o dia inteiro. E daí? Não tem problema não. Eu não sei jogar, mas vamos aqui nós juntos. Vou aprender. E aí, na relação, eu vou entendendo a pergunta, eu vou entendendo aonde pontuar, sempre com uma responsabilidade clínica, né? Então, mais ou menos, eu acho que é muito sutil e não tem incomodado, tem sido assim uma descoberta. Nós temos muitos relatos, sabe, Lice, dos acompanhados, de que isso mudou, né? Que isso foi assim um resgate da subjetividade, um resgate de um fazer de vida. Né? Imagina você aprender a andar de bicicleta junto. Sim, até porque assim, a gente está falando de resultados que não são de hoje, que não são só desse momento, né? Resultados que já vêm de pesquisa, de outros países, já tem uma história grande aí que fala pra gente que funciona, que tem funcionado e vai continuar funcionando, né? É só a gente pensar em abrir esse espaço mesmo e pensar um pouco em outros dispositivos, outras estratégias, talvez a gente até aqui não tinha pensado. E aí você citou... Ingrid, da questão da rede privada, que às vezes tem uma certa resistência mais, porque acaba optando pela internação. Mas aí eu fico pensando, na rede pública, você vislumbra, Ingrid, essa inserção? Como é que tem sido essa discussão? Porque quando você vai falando, né, parece que você fala casa tanto com a visão de CAPS, sabe? E aí eu fico imaginando um AT lá no CAPS, podendo fazer esse trabalho maravilhoso, mas ao mesmo tempo parece tão distante, né, quando a gente pensa em mudar política e tal. Como é que vocês veem a inserção desse profissional na rede pública de saúde? A gente acha que ele já passou do tempo de estar enquanto política pública. Assim como a gente acredita que o acompanhamento terapêutico ele deve se inserir, assim como a perspectiva da redução de danos, a política da redução de danos, a abordagem, o dispositivo, a estratégia do acompanhamento terapêutico deve estar, assim como já acontece em vários estados. No Brasil, o acompanhamento terapêutico já está presente nos CAPs. Nós temos muitas experiências exitosas em São Paulo, muitas vezes com parcerias, ainda realizada com parcerias com as universidades, né, com algumas associações, mas tem acontecido. Hoje, por conhecimento e boa vontade, de repente, da gestão, enfim, mas casa perfeitamente com a política de saúde mental, que a gente não quer que se desfacele, que existe hoje no Brasil, e
imagina, né? O CAPS ele foi feito, né, para que as pessoas para que ela se inunde no território, para que ela vá para o território. E como que vai para o território? Com a dificuldade de pessoal, com todos os entraves políticos e técnicos, enfim. Então, eu acredito muito, né, nesse dispositivo, ensinando as pessoas na rede pública como fazer de Isso tem sido fato. discutido em Brasília, Ingrid, essa inserção e essa parceria com universidades na rede de saúde de Brasília? Isso eu não sei como que. Enfim, a gente do lugar de encontro tem feito essa busca de parceria com as universidades, né? Uhum, Para que as pessoas façam os seus estágios, façam uma parceria junto às universidades. Agora, alguns CAPs têm feito alguma experiência, né? A exemplo no CAPs de Taguatinga, enfim, já vinha fazendo uma experiência, mas assim ainda muito, não de como forma tímida política, ainda. ainda não como uma perspectiva de gestão, sabe? Mas Uhum, fica aí a dica, né? Para que é, uma busca pela inserção de formação e inserção de pessoas na política. Né? Mas sim. a gente tem feito hoje o curso do lugar de encontro, a gente tem feito uma parceria com a Inverso, com o IMA, e tem tentado Uhum. disseminar, fazer acessível o acompanhamento terapêutico aqui no Distrito Federal. Então, a gente acredita que isso vai ser uma demanda em curto prazo, né, das próprias pessoas que fazem uso de todos os serviços. Uhum, sim, eu acho importante isso e assim, é uma movimentação dos próprios CAPs, porque o CAPS, sabe, Ingrid, eu sempre vejo assim, eu sempre falo que ele está muito à frente em termos de visão mesmo de saúde mental, e essas movimentações, elas saem muito dos trabalhadores, das famílias, dos próprios usuários, né? Então, como é importante o CAPS estar à frente dessas mudanças na forma de trabalhar, nesse dispositivo, de inserir, né, novas modalidades. Então, assim, de ter um papel ativo mesmo, sabe? Eu penso que isso tem que acontecer de forma muito ativa dentro dos CAPs, né? Trazer essa demanda mesmo do próprio serviço. Igual você falou, é muito difícil a gente esperar uma coisa maior, uma política, né? E ficar ali esperando. Geralmente o que a gente tem visto na saúde mental é um movimento que começa ali mesmo entre, né, os usuários, os familiares, os trabalhadores, que depois sobe e acaba virando uma política, né? Então, para a gente pensar nessa modalidade, para a gente pensar nessa possibilidade, né, que vem ajudando tanto já há muitos anos, e por que esperar tanto, né? E o Distrito Federal, ele tem o Distrito Federal ele tem toda a possibilidade do mundo de ser ainda mais referência nas inovações. Eu falo ainda mais porque tem vários. Eu sou uma grande defensora do CAP, sabe, Ingrid? E Eu dos CAPs sei. do Distrito Federal, porque tem muita coisa bonita, tem muito profissional fantástico, e é isso mesmo, e tem que continuar. E se a gente está sabendo que está tendo um movimento em Brasília, um movimento que pode agregar e pode somar, a gente precisa tá junto com esse movimento, né? Não tem como a gente estar separado. Eu Ingrid, acho. infelizmente a gente só tem Tá 5 acabando. minutos. Passa muito rápido, né? Aí eu queria, assim, já para os encaminhamentos finais, eu queria que você já, né, desse algumas palavras para o pessoal, o que você falaria de recado, principalmente para os pacientes, né, aquelas pessoas que pensaram em algum momento, ou alguém sugeriu o acompanhamento terapêutico, mas fica assim meio sem saber, porque eu nunca usei, não conheço ninguém que usou, enfim, né, o que você diria para essas pessoas, e o que você diria também para os profissionais, né, que muitos profissionais também tem uma resistência, acho que é só um serviço a mais, enfim, talvez não vai fazer tanta diferença assim. E aí, o que você diria para esses dois públicos? Tá. Eu diria talvez a mesma coisa para os dois. Aí os dois vão pensar a sua maneira. Eu diria que é importante a experiência, experimentar. Né? Porque eu acho que a gente não pode falar muito daquilo que a gente não consegue ainda vislumbrar, não consegue, que é novo, aquilo que a gente, né, não conhece. Então, para as pessoas que fazem uso, ou para os familiares que de repente querem alguma coisa que seja
né, real na vida, que faça diferença, eu acho que vale a pena experimentar. Para depois pensar, fazer uma avaliação a respeito disso. Eu acho que vale a pena. É um dispositivo que vem para somar. Né? E o profissional, eu acho que ele primeiro, ele precisa conhecer, né? Eu diria, faça uma formação, faça um estudo, se puder fazer uma formação, porque só vai agregar, vai ampliar as suas possibilidades, não só enquanto um profissional, para ser um AT, mas para indicar. Você conhecer é muito importante, então eu diria que vale muito a pena os profissionais aí que estão na rede. Grace, muda vida, de verdade, assim, é visão de vida. Então faça, estude, faça uma formação e oferte esta possibilidade. Coloque na mesa a possibilidade do acompanhamento terapêutico sem medo. Porque você está construindo junto, né? E aí é isso. Se não for, a gente vai buscar outra coisa. Porque nunca é perdido. A gente não pensa em recaída como um momento perdido. A gente não pensa em mudar a estratégia como perda de tempo. A gente pensa sempre em construção, né? De uma maneira positiva. Então eu diria que é buscar o acompanhamento terapêutico. Ótimo. Ingrid, eu queria sim agradecer imensamente por você ter topado, estar aqui conversando com a gente, né? Foi muito rico o nosso diálogo. Que bom que deu certo, né? A gente fez uma tentativa, não deu, agora deu, porque assim vai agregar muito. Eu queria agradecer a todo mundo também que entrou, que está aqui com a gente, que está participando, né? Muita gente querendo saber, querendo conhecer, e todo mundo que vai assistir essa live também, né? Porque é sempre importante a gente ampliar nossas possibilidades, como você falou. É sempre importante a gente construir essas redes, essas parcerias, e nunca trabalhar sozinho, né? Eu tenho falado isso muito, por onde eu falo, quem trabalha com álcool e outras drogas, não trabalhe sozinho nunca, fuja dessa ideia, não vai dar certo. Então, que bom que você está aqui com a gente, eu espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar isso, né? E eu espero, assim, que a gente amplie muito o acompanhamento terapêutico no Distrito Federal e em vários outros lugares, porque as pessoas só têm a ganhar, né? É um dispositivo que vai acrescentar demais na vida de todo mundo. Gleice, você, não tenho o que dizer, você é maravilhosa, você é uma incentivadora, estou muito feliz do encontro, sempre das suas buscas, né, pelo lugar de encontro, a gente tem trocado muito, eu agradeço muito porque você é uma incentivadora, né, desse projeto novo e bonito. Então, o que eu tenho a dizer é, vamos continuar nessa empreitada aí, e quem quiser fazer tanto o curso como ter um AT, é só procurar o lugar de encontro. Ai, ótimo, obrigada. Sou uma admiradora grande sua. Eu que Beijo. sou sua, beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada pela Tchau, participação de todo gente. mundo. Um abraço. Beijo.